daí eu vou dizer um negócio. A fala do Arrascaeta, ela deixa muito claro o sentimento do torcedor rubro-negro esse ano. Um ano em que o Flamengo disputou 7 títulos e não conseguiu ganhar nada. Um ano que, por falta de planejamento, por falta de muita coisa, o Flamengo não conseguiu ganhar a Taça Guanabara. Então, assim, um ano pífio para o Flamengo. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, não tem como eu perguntar se tá beleza e quantos vídeos eu fiz ao longo desse ano dizendo não tem como eu perguntar se tá beleza, porque não foi um ano beleza pro Flamengo, não foi um ano legal pro Flamengo, não foi um ano bacana pro Flamengo. E a gente chega ontem e paga a última conta e assina o último cheque. A gente chega ontem e paga o último boleto de um ano em que o Flamengo não teve planejamento nenhum, em que o torcedor do Flamengo pagou pela soberba dos dirigentes, o torcedor do Flamengo pagou pela arrogância dos dirigentes, o torcedor rubro-negro pagou pelos erros dos dirigentes. O Arrascaeta deixou muito claro isso ontem. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, a gente tem que pedir, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo deixa o like aí, porque vai ajudar com que esse vídeo chegue em mais torcedores do Flamengo, em que esse vídeo chegue em mais gente e principalmente onde ele tem que chegar, na diretoria do Mengão. Bom, deixa eu começar o vídeo já falando sobre essa situação do Arrasca, porque ontem, assim, o Arrascaeta, ele vai falar depois do jogo e ele deixa claro que, tipo assim, beleza, os jogadores podem ter culpa e eu acredito que os jogadores têm culpa também. Eu não acredito que a culpa, que o único culpado ou que os únicos culpados seja só a diretoria. Não, eu acredito que os jogadores do Flamengo têm culpa também nesse cartório. Tem culpa também, tem culpa, eles também são culpados. Porque alguns momentos da temporada, a gente teve alguns episódios que dava para fazer melhor, que dava para correr mais, que dava para tentar mais. E aí o Arrascaeta disse assim, ó, sinceramente, a gente não perde o campeonato no final, a gente perde durante o ano todo. A gente trocou de treinador, trocou forma de treinar, não foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminamos o ano como queríamos. Fizemos de tudo, corremos atrás, mas a gente sabia que hoje era uma final. Perdemos um jogo decisivo. Infelizmente, não aconteceu tudo como a gente queria. Ou seja, o Arrascaeta chegou e falou, ó, beleza, a gente tentou, a gente correu, mas ó, foi um ano difícil, a gente trocou de treinador, a gente trocou a forma de treinar, a gente mudou tudo. O Flamengo ontem perde o jogo, se a gente for parar para ver, muito na questão física. Assim, o físico dos jogadores do Atlético era melhor do que o físico dos jogadores do Flamengo. E o que fala disso? O negócio é o seguinte, você tem três comissões técnicas, 3 preparadores físicos durante um ano. Então, assim, é óbvio que vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Quem está mais perto de ser o campeão brasileiro? O Abel. Botafogo trocou de técnico aqui, ó, decaiu. Tô zoando o Botafogo não, tô falando sério. Botafogo troca de técnico, troca a forma de treinar, troca a comissão técnica, o time decai. Tá vencendo o Campeonato Brasileiro, tá sendo campeão do Campeonato Brasileiro, o técnico mais longínquo do Brasil. O técnico mais longínquo. Mas por quê? Planejamento. Planejamento. Não teve no Flamengo esse ano. Não teve no Flamengo esse ano. Um ano sem planejamento. Um ano que foi levado pela diretoria moda cacete. Um ano que foi levado pela diretoria de qualquer jeito. De qualquer jeito. Desde o começo do ano, gente. Desde o começo do ano. Os caras contrataram o Vitor Pereira. O Vitor Pereira no Mundial de Clubes. Tem essa entrevista aí. Eu postei isso aí em algum lugar. Tem. Eu tava lá, eu vi na minha frente. O Vitor Pereira no Mundial de Clubes fala que usou o Mundial de Clubes para testar a equipe. Que usou o Mundial de Clubes para fazer teste. Pô, vocês estão de sacanagem.
Aí depois vem o Sampaoli com toda a loucura dele, consegue recuperar um pouco, arrumar um pouco, aí tem o lance do soco na cara, aí vai desanda tudo de novo. Desanda tudo de novo. Aí depois aí perde Libertadores, perde Copa do Brasil, aí vem Tite tentando salvar o que restou. E aí consegue garantir um G4 pra gente, porque a gente tem 2 jogos aí pela frente, o G4 tá praticamente garantido. E aí a gente vai pra Libertadores. Então assim, é muito triste. Esse ano, se você pegar o paralelo do ano do Flamengo, mano, é assustador de triste. É assustador de triste. Enfim, ficou decidido, né, pela saída do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz. Eles vão ser homenageados no jogo contra o Cuiabá no próximo domingo. O ingresso, inclusive, vai ter ali a foto dos dois. Rodrigo Caio deve procurar outro clube, enquanto Felipe Luiz já anunciou que vai se aposentar. O Felipe Luiz deve, inclusive, ocupar algum cargo dentro do Flamengo. E assim, o Felipe Luiz é um cara muito técnico. Felipe Luiz é um cara que é muito bom também de convívio. Eu acho que vai ser uma boa contratação para o Flamengo, talvez se ele assumir ali uma categoria de base, talvez se ele trabalhar dentro da comissão técnica do Tite ali, fazer um estágio de auxiliar técnico, para ter também como eu posso dizer, um caguete de técnico, para ter uma expertise de técnico e que ele consiga, cara. Infelizmente, Rodrigo Caio não vai continuar no Flamengo, Felipe Luiz deve partir para a parte técnica, deve ficar no clube, trabalhando no clube, e a gente vai ter uma homenagem aos dois no próximo domingo, no jogo contra o Cuiabá. Bom, mudando de assunto, falar agora sobre a programação. O técnico Tite, ele deu uma entrevista ontem, né, após o jogo, como é ordem, né, protocolo do Campeonato Brasileiro, e ele falou, né, nessa entrevista, falou, olha, eu fico triste. E ele agradeceu muito a torcida e disse estar orgulhoso de treinar uma equipe como o Flamengo. E aí eu vou dizer uma coisa, eu falei isso aqui esses dias, o que mais me chateia, Felipe Luiz saindo agora, Rodrigo Caio também saindo, mas o que mais me chateia é as mesmas pessoas que erraram todo o planejamento de 2023, as mesmas pessoas que falharam em todos os planejamentos de 2023 vão ficar lá para planejar 2024. As mesmas pessoas que erraram, as mesmas pessoas que falharam, as mesmas pessoas vão ficar lá e vão planejar 2024. É isso, cara. É isso, mano. É isso. A gente tem hoje um presidente que só pensa em empurrar uma SAF goela abaixo. O Landim, ele quer fazer o Flamengo virar SAF de qualquer jeito. De qualquer jeito. Segunda-feira teve reunião no Conselho Deliberativo, ele pega o microfone e discursa lá a favor da SAF. É sempre isso. É sempre isso. Quer convencer que de qualquer jeito o Flamengo só vai ter um estádio próprio se tiver SAF. Gente, não é assim. Não é assim, gente. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Eu sou contra. Sim, eu sou contra. Já falei aqui que eu sou contra. A gente não precisa vender o Flamengo. O Flamengo é muito grande. O Flamengo é muito grande. E com tudo que se tem hoje, você pode vender number right, você pode vender cadeira cativa, você pode vender camarote, você pode fazer uma série de coisas. Você não precisa fazer você não precisa fazer um coisa desse. Bom, vou ficando por aqui, gente. Tô chateado, na moral. Você que não é inscrito no canal aí, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like. Vambora. É claro, agora vai começar a janela de transferência, a gente vai cobrir a janela para vocês, vai trazer notícia todos os dias. Tem 2 jogos aí pela frente, a gente tem que jogar. Com a derrota para o Atlético por 3-0 do Maracanã, uma derrota acachapante,
que praticamente afastou o Flamengo da briga pelo título brasileiro e coloca o time numa situação perigosa na briga por uma das 4 vagas na fase de grupos da Libertadores, o Flamengo terá que obrigatoriamente cumprir os 2 jogos que restam, tentar assegurar essa vaga na fase de grupos da competição internacional para o ano que vem e mirar 2024. E o jogo contra o Atlético deixou algumas lições, alguns sinais bem claros. E os dirigentes e a comissão técnica terão que fazer direitinho o dever de casa. Bem, gente, vamos então à informação. Eu tinha dito que no dia 7 haveria uma reunião entre o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, integrantes do Conselho do Futebol, tem lá o Diogo Lemos, por exemplo, e a comissão técnica, Tite e os seus pares. Essa reunião não vai ser mais no dia 7, porque no dia 7 haverá uma reunião na Federação do Rio de Janeiro para definição de tabela, essa coisa toda. Lembrando o seguinte, quem for jogar a fase preliminar da Libertadores, ou seja, o 5º e o 6º colocados do Brasileirão, terá partidas já em fevereiro. Quem for jogar a Libertadores já na fase de grupos, só estreia na competição internacional em abril. Então você tem aí um período de 2 meses sem nenhuma preocupação com classificação, com jogos. É muito importante se classificar para a fase de grupos. O Flamengo está ameaçado, com essa derrota para o Atlético 3-0, de não conseguir essa classificação. Vai ter que buscar a vitória contra o Cuiabá e depois contra o São Paulo, dependendo do resultado, vitória ou empate, para poder assegurar essa vaga. Ela é muito importante. Então, no dia 7 vai ter uma reunião na Federação do Rio, e aí o Flamengo vai ficar sabendo melhor como é que vai ser a tabela do campeonato, o calendário, com todas as competições, e existe a ideia, que está bem encaminhado, deve ser confirmado aí em breve, nos próximos dias, talvez, um período nos Estados Unidos, mais ou menos de metade do mês até o final, ali umas 2 semanas, 10 dias, e o Flamengo fazendo 2 jogos nos Estados Unidos seria uma pré-temporada. Então, a coisa está se desenhando dessa maneira. E nessa reunião do dia 8, que é a sexta-feira subsequente à última rodada do Brasileiro, né? Já quarta-feira que vem, dia 6, a última rodada do Brasileiro. 2 dias depois, no dia 8, vai acontecer essa reunião do Flamengo. Os jogadores já estarão de férias desde o dia anterior, dia 7. E os dirigentes e a comissão técnica vão conversar. E aí vai ser muito importante, porque aí vai se definir quem fica e quem sai. Eu acho que está muito claro que o lateral direito, esse jogo do Atlético, teve várias lições. O lateral direito é imperativo contratar um bom lateral direito. E negociar. O Varela, que nunca joga, pode ser negociado. O mesmo vale para o Mateuzinho, que não tem condições de jogar no time do Flamengo. A falha que ele comete no primeiro gol é um negócio bizarro. O gol do Paulinho. E o Wesley, é diferente que ele tem 19 anos. Acho que esse é um jogador que tem que ser trabalhado. Ele tem alguns predicados, um jogador que pode aprender a jogar numa linha defensiva. Ele até que ofensivamente ele vai bem e ele vai se desenvolver. É muito novinho. Não dá para descartar um jogador tão jovem que já conseguiu segurar uma barra de ser titular em partidas importantes, partidas internacionais, inclusive. Então, merece uma oportunidade, na minha visão. Agora, tem que ter um lateral esquerdo, que o Felipe Luiz não vai ficar. Se ficar, vai jogar mais um pouquinho para ser homenageado, mas não vai jogar uma temporada. Não tem mais condição pela idade. O Flamengo precisa de um volante. Thiago Maia, eu acho que é um jogador que deveria ser negociado. Acho que está muito desgastado, não atende a demanda, não atende aquilo que se espera dele. Então o Flamengo poderia buscar mais um jogador para a posição e eventualmente negociar o Thiago, que tem mercado, é um bom jogador, não é um mau jogador. Mas ele no Flamengo parece que já passou o ciclo. Zagueiro, o Flamengo tem que analisar a situação. Rodrigo Caio não deve ter contrato renovado. A decisão tomada à mesa pela diretoria é não renovação. E aí tem o Pablo, que joga muito pouco, né, que tem mercado. O Davi Luiz, que deve ficar, que tem uma renovação automática, mas é um jogador que não vem atuando por conta de lesão. O Flamengo vai ter que contratar um zagueiro, pelo menos, acho eu. Né? E aí analisar muito bem a situação do meio para frente. O De La Cruz é o alvo, importante. O Everton Ribeiro é uma situação bem discutível. O Everton Ribeiro claramente não consegue render como antes, já não tem a mesma força, não consegue mais dar sequência jogadas como antes. É natural, vai fazer 35 anos. É um jogador que eu sempre tenho dito, vou deixar mais uma vez bem clara a minha opinião. No Flamengo ou em algum clube, se ele sair do Flamengo, ele vai fazer bons jogos. Mas dificilmente ele fará sequências dentro daquilo que o torcedor do Flamengo espera, com o nível de atuações que o torcedor espera. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, diante disso, eu acho que é uma renovação que acho que não faz muito sentido, especialmente se o Flamengo puder trazer novos jogadores para essa posição. Se renovar, tem que ver que condições, parte financeira e tal, porque ele agora perdeu o valor. Ele é um reserva, ele não tem o mesmo peso. Para ficar na reserva, como ficou o Diego Ribas e ajudar em um jogo ou outro, talvez possa até acrescentar.
mas é um coadjuvante. Dificilmente voltará a ser o dono da posição, o capitão, muito pouco provável, muito pouco provável. E é assim, é importante entender que o que para alguns times vai servir, para o Flamengo não. Porque o nível de cobrança do Flamengo ficou muito alto depois dos títulos conquistados dos últimos anos e o nível de contratações. E com o Tite, técnico que era da seleção brasileira, o que se espera é um futebol bem jogado, consistente. O Tite é um técnico que dificilmente os times dele tomam 3 gols. É que esse time do Flamengo não é o time do Tite ainda. Mas nesse jogo contra o Atlético, o Tite claramente foi mal, foi inferior ao Felipão. O Felipão foi bem superior a ele, mas não é bem o time do Tite ainda. O time do Tite a gente vai ver no ano que vem, quando ele tiver feito um período mais longo de treinamento, corrigindo as questões defensivas. Hoje ele está fazendo o quê? É paliativo, conserta daqui, conserta dali, e a coisa não vai. Mas vai chegar a hora, já, semana que vem, do Flamengo já pensar no ano que vem. É fazer 2 jogos, tentar essa vaga na Copa Libertadores em sua fase de grupos. Já tem a vaga segurada, mas não na fase de grupos, então é importante conquistá-la nessas 2 rodadas que faltam do Brasileirão. E depois, amigo, é pensar e fazer boas escolhas para o ano que vem. E aí alguns jogadores que têm contrato que têm que ser questionados, trabalhados, para ver o que fazer. O Gerson foi uma contratação que até agora uma recontratação, né? Não se justificou. É um jogador que eu acho que numa disputa por posição ele pode muito bem perder o seu lugar no time, ele que lute, que se empenhe para voltar. E o Gabigol, que é um sério problema, um jogador caro, um ídolo da torcida, que está há muito tempo na fase ruim e sem dar nenhum sinal de recuperação. Durante as férias agora ele terá uma oportunidade de descansar, relaxar e depois trabalhar fortemente para voltar a jogar um futebol melhor. Eu acho que o Gabigol, além de voltar a uma boa forma física e técnica, não sei se a parte dele física está ruim, mas tecnicamente é evidente que está ruim, ele tem que diversificar um pouco sua forma de jogar. Tentar variar um pouco mais, finalização com a perna direita, a maneira como ele arremata contra o adversário, os goleiros já conhecem o estilo, melhorar cabeceio, tentar fazer um trabalho de pivô. Ele é um atacante, às vezes se vê numa posição ali que é preciso ter esses recursos que ele não apresenta. Então, acho que tem muita coisa para o Tite fazer, muito a ajustar, e o Flamengo vai ter muito que se movimentar no mercado, com chegadas e partidas para 2024. Fala, nação rubro-negra! Nação, o que vocês acham? O que aconteceu com o Flamengo nessa temporada de 2023? Deixa aqui nos comentários, beleza? Eu acho que o Flamengo teve um péssimo planejamento, foram vários técnicos, o time não teve um entrosamento, não foi preparado para jogar o Mundial, a verdade é essa. O time estava de um jeito com o Dorival Júnior, aí veio o Vitor Pereira, o time ficou sem treinar, o time não se adaptou ao Vitor Pereira, viu o Sampaoli com 40 escalações diferentes, aquele cara era louco de pedra, a verdade é essa. E você, rubro-negro carioca, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E o meu medo também é a próxima temporada de 2024. Eu fico feliz que o Tite está ali, já deu pra ver que o time teve uma mudança com o Tite, porém a diretoria ainda é a mesma. Então, se eles não tomarem cuidado com o planejamento da temporada de 2024, a temporada de 2024 pode ir por água abaixo também, da mesma forma que foi esse ano. E você, rubro-negro carioca apaixonado pelo Mengão, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma notícia do Flamengo. Nação rubro-negra, até as próximas notícias do Flamengo.